Olá, boa tarde. Será que já começou? Já, faça aquele celular. Ah. Você já está falando com as pessoas. Boa tarde, meu nome é Maria Tereza, eu sou médica, trabalho com homeopatia e nufrologia, são as minhas especialidades, né, diante do Conselho Federal de Medicina. E eu estou aqui hoje a convite da Vânia. A Vânia Slaviero, que é a mentora do Instituto de Bem com a Vida. Eu vou falar um pouco sobre... Daqui a pouco eu explico o que é a nutrologia, mas eu vou falar primeiro sobre o Instituto de Bem com a Vida, ao agradecimento que eu tenho ao Instituto de Bem com a Vida e a Vânia. A Vânia é a mentora do Instituto, ela agrega muitas pessoas e é um instituto que não só forma pessoas, né? Forma pessoas em yoga, em PNL, mas é um instituto que faz um belo, enorme trabalho voluntário e um trabalho de solidariedade para as pessoas vulneráveis e carentes. Muita gente no mundo inteiro hoje está fazendo esse tipo de trabalho. E eu vou falar do trabalho da Vânia, porque é o trabalho que eu conheço e é a pessoa que eu conheço. Então eu tenho uma gratidão enorme à Vânia, pela pessoa que ela é e pelo trabalho que ela faz. Ela é minha amiga do coração, ela já me ajudou muito. Tenho uma gratidão enorme, enorme à Vânia Slaviero. E o trabalho que ela faz, né, é um trabalho que poucas pessoas fariam. Agora, por exemplo, nesse momento, onde está a Vânia? Ela está lá numa chácara, que ela montou uma chácara para adotar, vamos dizer assim, né, meninos que passaram pelos orfanatos, pelas repúblicas e que com 18 anos eles não têm para onde ir. Aí ela de uma certa forma adotou esses meninos moram nessa chácara e ela dá uma educação diferenciada. E ela agrega muitas pessoas voluntárias para ajudar, ela não faz isso sozinha, ela tem um poder de agregar pessoas. E eu sou uma dessas pessoas. Então agora ela está lá porque outros orfanatos que estão com meninos e meninas confinados, que não saem para ir para a escola, que não fazem nada, eles estão enlouquecendo dentro dos lares sociais. E aí esses meninos estão indo para lá agora para passar alguns dias lá na chácara. Obviamente que ela vai, com toda a proteção que hoje em dia uma pessoa tem que andar, todo mundo vai estar de máscara, vai ter todo aquele isolamento social. E hoje cedo eu liguei para ela e falei, assim, eu estava um pouco preocupada, né, pela exposição dela. E o que ela me falou? Não tem outra alternativa. Eu vou, essa é a minha missão. Eu vou porque esses meninos estão numa situação muito vulnerável. Eu falei, nossa, amiga, vai, se cuide e ensine como as pessoas vão se cuidar. E olha, essa é a Vânia. Então, eu tenho uma outra amiga que de vez em quando ela fala assim, eu tô precisando de uma Vânia na veia, né? Porque a Vânia tem energia, ela tem disposição, ela é uma pessoa do bem, ela pensa o bem, ela faz o bem, né? E ela ainda agrega pessoas para fazer o bem. É por isso que eu tô aqui hoje, porque ela me convidou. Então eu particularmente não gosto muito enfim, de dar aulas, de lives. Eu tenho uma certa timidez, uma certa dificuldade para fazer isso. Quem me conhece sabe disso.
Mas em nenhum momento eu pensei em dizer não. A hora que ela falou, eu falei, é óbvio, estou pronta. É só você me falar o dia, a hora, o que eu tenho que fazer. E olha, realmente eu tenho uma gratidão enorme pela Vânia, pelo trabalho que ela faz. Eu acho que se alguém não conhece o Instituto de Bem com a Vida, vale a pena conhecer e vale a pena ajudar. Muito bem, vamos ao objetivo da live. Então, o objetivo dessa live aqui é falar sobre imunidade. Eu trabalho com isso. Um nutrólogo, um homeopata, no dia a dia, trabalha muito com medicina preventiva e trabalha muito com aumentar a imunidade das pessoas. Eu trabalho com isso. Então, falo com meus pacientes todo dia, eu dou instruções e dou algumas coisas para eles tomarem. Todos os dias eu estou falando com meus pacientes. Então, nada mais razoável do que eu passar um pouco desse conhecimento, e é isso que eu pretendo fazer. Eu estava vendo as lives anteriores, a da Vânia, de terça-feira também, de um neurologista que mora em Barcelona, que foi muito legal. Então, eu vi na live da Vânia que quando ela mostrou o livro dela na live, saiu ao contrário, as letras saíram ao contrário, as palavras. Então, eu logo pensei, bom, eu vou contar a historinha, Tem uma paciente que falou, conta uma história. Eu logo pensei, eu vou montar umas perguntas para mim mesma, para eu não me perder no meio dessa live. Aí foi o que eu fiz, montei umas perguntas para mim mesma. E aí quando eu estudava, que estava na escola, essa é a historinha, os professores falavam ditado, você pega um papel para escrever o ditado do professor, Aí eu pegava uma folha e começava a escrever o ditado de trás para frente. E fazia o ditado inteiro e ficava treinando aquilo de trás para frente, de trás para frente, de trás pra frente. Aí meus amiguinhos falavam assim, por que tu tá fazendo isso? Que utilidade tem isso? Ficar escrevendo de trás para frente. Aí quando eu vi a Vânia postando o livro dela, que saiu ao contrário, eu falei, bom, eu vou escrever as perguntas e vou mostrar. Escrevi de trás para frente, aqui como vocês podem ver, as perguntas que eu fiz para mim mesma. Tá saindo certinho, Então, as perguntas que eu fiz para mim mesma. Como aumentar a sua imunidade? Qual a importância de aumentar a sua imunidade? O que fazer se você apresentar sintomas de gripe? Enfim, fiz as perguntas para mim mesma, que eu vou começar a responder minhas perguntas e espero que vocês façam perguntas também, porque é muito mais fácil para quem está numa live responder perguntas do que ficar falando. Tudo bem? Vamos começar falando de imunidade. Então, a gente tem uma imunidade inata e uma imunidade adquirida, Uma imunidade inata é uma imunidade que você nasce com ela. É a primeira linha de defesa que você tem contra vírus, bactérias, enfim, contra qualquer agente agressor, vamos dizer assim. Tudo bem. O que faz parte dessa imunidade inata? Primeiro faz parte o que a gente tem de barreira, Então, o que a gente tem de barreira? Só cortei um som aqui. A
pele. A pele é a primeira barreira que a gente tem. Então, se você vai... Eu vou focar um pouco na questão da pandemia e desse vírus. Então, se você vai ao mercado hoje, começa a escolher coisas, né? Espero que as pessoas mais vulneráveis não estejam indo ao mercado, né? Que mandem os seus filhos, seus netos, seus vizinhos, né? Pessoas com mais capacidade de defesa, vamos dizer assim, para ir ao mercado. Mas voltando à pele, você vai no mercado e vai lá escolher uma maçã. Claro que alguém já pode ter escolhido uma maçã e já pode ter infectado, já pode ter um vírus ali. Ou você vai pegar qualquer outra coisa, já pode ter um vírus. Mas você está pegando, né? E a pele está funcionando como barreira. Então, isso só vai te contaminar se você levar a mão à boca, se você levar a mão ao nariz, aos olhos, o que é difícil não levar. Outro dia eu estava prestando atenção como a gente leva a mão no rosto. É impressionante. Muito bem. Então, essa é a primeira barreira, é a pele, né? Aí tem outras formas de manifestar essa imunidade inata, né? De se apresentar. Então, a lágrima, os cílios, o suor, a saliva, a cutícula, né? Aproveita que você está em casa, não tira a cutícula, é uma barreira, é para a imunidade, né? A acidez gástrica. Acidez gástrica. Então, eu vou falar uma coisa, é muito importante a acidez gástrica como barreira, né? Como imunidade inata. Então, pessoas que comem completamente desordenado, comem coisas que não deveriam estar comendo, e não só que comem, mas também que às vezes por um estresse secretam muito ácido e tem lá sua gastrite, né? Gastrite, esofagite, hérnia de hiato, refluxo. Bom, a pessoa vai ao médico e começa a tomar um bloqueador de bomba de prótons, né, que é um omeprazol, pantoprazol, enfim, esse tipo de medicação, que vai, de uma certa forma, bloquear a acidez gástrica. Mas a acidez gástrica, ela serve como proteção, como barreira, e serve para as enzimas digestivas funcionarem. Então, voltando. Primeiro, né, você não deve comer alimentos que possam te produzir uma gastrite, uma esofagite. Mais pra frente eu vou te falar quais são os alimentos. Vou entrar nos alimentos depois. Tem a questão do nível de estresse, né, que te faz produzir mais HCl, né, no estômago, e que pode te dar também uma gastrite nervosa. Mas aonde que eu quero chegar? Se você toma esse tipo de remédio, você vai bloquear essa imunidade, né? Você vai bloquear essa acidez gástrica, que ela tá lá para te proteger, né? E tá lá como meio para as enzimas funcionarem. A enzima que digere a proteína, por exemplo, ela só funciona em pH ácido, ela não funciona em pH alcalino. Então, a hora que você começa a tomar esse tipo de remédio no uso contínuo, pantoprazol, omeprazol e todos da mesma classe, o que vai acontecer? Além da sua imunidade ficar comprometida, você não vai conseguir digerir bem a proteína. A proteína tem que ser quebrada no estômago, tem que liberar aminoácidos, né? E aí o intestino vai absorver esses aminoácidos e você vai formar suas novas proteínas a partir desses aminoácidos. Então, vou dar um exemplo. Você está lá comendo um ovo, né? O ovo é uma boa fonte proteica. Para o ovo ser quebrado no estômago, ser hidrolisado, ele precisa de proteases, que são enzimas, né, que vão, de uma certa forma, quebrar essa proteína em partículas menores. Aí isso vai para o seu intestino, como aminoácidos, né? Proteína é cadeia de aminoácidos. Vai para o teu intestino com aminoácidos,
via intestino. E o intestino tem que estar numa condição muito boa atualmente. E eu vou chegar no intestino e vou falar muito sobre o intestino. O que tem que acontecer? O intestino vai absorver esses aminoácidos e você vai formar suas próprias proteínas. Como, por exemplo, colágeno, serotonina, dopamina, todos os neurotransmissores. Então você precisa, até pra você estar feliz, você precisa estar com o intestino ok, né? Porque é a partir do intestino que você vai absorver esses aminoácidos. Além disso, o intestino produz muita serotonina, grande parte de serotonina, na verdade, que a gente produz é via intestino. Então, isso é uma questão bem importante, assim, estômago, intestino, né? Então, eu estava falando da imunidade inata. Tem a imunidade adquirida, né? Que é você criar anticorpos, né? E você ter células de defesa. Então, quando você faz um hemograma, você vai no médico, seu médico pede um hemograma. E no hemograma tem os glóbulos brancos, que são as células de defesa. Leucócitos, neutrófilos, linfócitos, são células de defesa, né? E aí, aonde eu vou chegar com isso? Eu vou chegar que vários nutrientes são importantes para essa modulação de leucócitos e de anticorpos. Então, os nutrientes, né, porque eu vou falar basicamente sobre nutrientes. Os nutrientes, eles têm a capacidade de interferir na tua resposta imune e na tua regulação imune e no teu poder de criar anticorpos, né? Alguns nutrientes são bem mega importantes para isso. Daqui a pouco eu vou listar todos esses nutrientes, né? Vitamina E, vitamina A, vitamina C, zinco, cobre, selênio, vitamina D, que é mega importante, já vou chegar neles. A vitamina A, por exemplo, estava falando da pele, né? A vitamina A é bem importante para a pele, então é a primeira barreira, né? Imunidade inata. Sobre nutrientes, sobre alimentos, ainda quero te falar que você ter um déficit nutricional é um problema, né? É um problema no que diz respeito à imunidade. Agora, você ter um sobreconsumo, você comer muito, né? É ruim. Não sei se tanto quanto, mas enfim, duas coisas são muito ruins, né? Em termos de alimentação, para a imunidade. É muito ruim você ter um déficit nutricional e é muito ruim você ter um sobreconsumo de alimentos, né? Você comer muito. Então você está em casa, não está podendo sair, está em casa, tem que fazer, fica comendo o dia inteiro. Não faça isso, não fique comendo o dia inteiro, né? Porque isso não é bom para a sua imunidade. Mesmo que você coma alimentos saudáveis, né? Uma dieta balanceada com alimentos saudáveis, não é para comer muito. A restrição alimentar, ela é muito importante para a imunidade. A restrição alimentar, ao contrário do que muita gente pensa, ela é muito benéfica, não só para a tua imunocompetência, que é para o poder, né, de defesa, mas também para a longevidade, né? Tem milhares de trabalhos mostrando que uma das formas de você ter uma longevidade saudável é você fazer uma restrição alimentar. Restrição alimentar é comer o que é estritamente necessário. Não é ficar comendo o dia inteiro, pelo amor de Deus.
E muita gente atualmente está comendo o dia inteiro, né? Porque um pouco por ansiedade pela situação, um pouco por medo, um pouco que não tem o que fazer, e vai pra cozinha, começa a fazer bolo e fazer doce, fazer um monte de coisa e fica comendo, comendo, comendo. Sério, não é pra fazer isso. Bom, vou te dizer uma coisa sobre a alimentação. Uma boa alimentação nutritiva, saudável, não te garante uma boa nutrição. Não garante. Uma boa alimentação, ela não garante uma boa nutrição. Por quê? Por quê? Porque temos o intestino. Então, o intestino, se o estômago e o intestino não tiverem em condições, primeiro de hidrolisar, quebrar os alimentos no estômago, e depois, se o intestino não tiver em condições de absorver esses nutrientes, não vai adiantar de nada você fazer uma boa alimentação, porque o teu intestino não está conseguindo absorver. O intestino tem muitas bactérias intestinais. O intestino tem 1 quilo de bactérias intestinais. Normalmente, o intestino de um adulto, obviamente, né, tem 100 trilhões de micro-organismos no intestino de um adulto. Entre essas bactérias, nós temos as bactérias que são boas bactérias, bactérias que não são tão boas bactérias, né? Bactérias que podem criar algum prejuízo. Por exemplo, você pode ter Clostridium, pode ter muita Escherichia coli, pode ter, enfim. E tem as outras bactérias do bem, né? Como Lactobacillus, e Enterococcus e Bifidobactéria. Então o intestino tem muitas bactérias, né? E que estão ali, obviamente, com o seu propósito, que é basicamente de ajudar na questão do que você vai absorver ou deixar de absorver, ajudar na questão da proteção, uma camada de mucina que tem na mucosa intestinal que te protege para não entrarem partículas estranhas, por exemplo. Então, é muito importante você cuidar da saúde do seu intestino. Muito importante. Até antes de você pensar, nossa, eu vou fazer uma alimentação agora impecável para aumentar minha imunidade. Antes disso, dá uma olhadinha no seu intestino. O intestino tem que estar funcionando bem, tem que ter uma regularidade, tem que funcionar todos os dias, tem que ter um formato e consistência de fezes normais. E às vezes, com tudo isso, ainda tem algum desequilíbrio na microbiota intestinal, né? Então, a microbiota intestinal, deixa eu ver, tem algum desenho da microbiota intestinal? Microbiota intestinal. Vou mostrar aqui o desenho de uma microbiota. Aqui, ó, acho que dá pra ver, né? Então, estômago, duodeno, jejum, no ilho. Então, tem muitos micro-organismos. Eu tenho um professor que ele fala que você nunca tá sozinho. Por mais solitário que você se sinta, você nunca tá sozinho. Tem muitos trilhões de micro-organismos juntos com você. Ai, meu Deus.
Eu vou então agora falar para você como cuidar da saúde do seu intestino. Então, antes de falar dos nutrientes que você deve comer. Como cuidar da saúde do intestino? Oi, Beth, você fez essa pergunta agorinha mesmo. Obrigado, Beth, pela pergunta. Primeiro, água. Água. Eu vou te falar que você tem mais ou menos 65% do seu organismo é água. Você precisa de água, o seu fígado precisa de água, o seu intestino precisa de água, a sua pele precisa de água, o seu rim precisa de água. Enfim, você precisa de água. H2O, água. Você não gosta de beber água de jeito nenhum, pega a água e põe umas gotinhas de limão, faz um chá, faz qualquer negócio, mas seria interessante você beber 30 ml por quilo de peso. Você faz a conta. 30 ml por quilo de peso. Se eu peso 60 quilos, 3 vezes 6, 18. Eu preciso de 1,8 litro de água ou de líquidos. Frutas têm muita água, verduras têm muita água. Então a gente tem, obviamente, os líquidos e a água dos alimentos, né? Mas não é o suficiente, né? Por mais frutas e verduras que você come muita fruta, muita fruta, muita verdura, no máximo você pode tirar 500 ml. Então faça a conta, 30 ml de líquidos por quilo por dia. Muito bem, primeira questão. Segunda questão, fibras, né? O intestino precisa de fibras. Fibras é assim, mais ou menos como se passasse uma vassourinha. Sabe uma vassourinha limpando? Né? Então, fibras... por que é melhor um arroz integral do que um arroz branco? Porque o arroz integral tem mais fibras, né? As frutas, é melhor você comer uma fruta do que tomar um suco, porque daí você está comendo uma fibra. E também não está fazendo um pico de insulina. Então sempre é melhor você comer a fruta do que tomar o suco. A não ser que seja um suco verde. Cadê? Tava aqui. Tem alguns alimentos que eles funcionam como prebióticos. O alimento prebiótico ajuda você a formar o probiótico. O probiótico será aquele pool de micro-organismos que eu acabei de falar, que são trilhões de micro-organismos que estão lá num equilíbrio, num balanço, né? As bactérias benéficas, outras que não, nem tanto, mas tem que ter esse equilíbrio. Para você formar essas bactérias, para você melhorar o equilíbrio do seu microbiota intestinal, você precisa de alimentos prebióticos. Os alimentos que têm esse poder, eles vão aumentar a tua microbiota intestinal. Então, o prebiótico vai ajudar você a formar o probiótico. Eu vou deixar depois no Facebook do Instituto de Bem com a Vida um manual sobre os prebióticos, né? Mas vou dizer para você o que tem mais prebióticos. O que tem mais prebióticos? A figurinha. Banana, aveia. Aqui, figurinha. Banana, aveia, cebola, alho, alcachofra, cogumelo, aspargos, folha de maneira geral. Então, tem vários alimentos que são prebióticos, que vão ajudar você a formar o probiótico. Mega importante para a imunidade. Microbiota intestinal equilibrada. Mega importante. Muito bem. Linhaça é uma boa alternativa também. Linhaça é um bom prebiótico. A farinha de linhaça, além do que a farinha de linhaça funciona na cascata da inflamação, ela funciona como um anti-inflamatório. A cúrcuma. Hoje
quase todo congresso que se vai hoje, que seja um congresso de neurologia, que seja um congresso de gastro, que seja um congresso de nutrologia, sempre vai ter trabalho novo sobre a cúrcuma. A cúrcuma, se você não conhece, é uma raizinha parecida com o gengibre, que tem um enorme poder anti-inflamatório, a cúrcuma. Então, é bom você comprar. Quando você compra gengibre, você compra aquelas raizinhas de cúrcuma também. Ou você compra cúrcuma em pó. Ou se você não achar nenhum outro, você compra açafrão. Ou curry, né? Que são da mesma família. Então, ajuda no intestino. Ajuda como um anti-inflamatório. Ajuda a... Tem até laboratórios, por exemplo, o laboratório Axé lançou a cúrcuma como o nome de Motori. Então você vai numa farmácia hoje e compra um Motori. Motori nada mais é do que cúrcuma, para dor articular. Então, a cúrcuma, se você coloca ela em cima da comida, ela não vai ter um gosto forte. Ela vai ter o gosto se você cozinhar com ela. Mas se você pega a raizinha, ou pega o pozinho, mistura no suco verde, ou se você põe por cima da comida, ou se você põe por cima, sei lá, da sopa, onde você quiser, tá valendo, né? Contanto que você coloque a cúrcuma, ou o açafrão, enfim, o curry, na sua dieta. O que mais? Mente para o intestino também, usar um vermífugo, não é uma ideia, né? Aqui a gente tem a cultura de dar um vermífugo pro cachorro e dar o vermífugo para a criança, como se o adulto não tivesse nenhuma parasitose, não tivesse nenhuma chance de ter uma verminose. Isso não é verdade, né? Então, eu compartilho da ideia de que tomar um vermífugo uma vez por ano, e depois do vermífugo colocar um probiótico é uma ideia interessante, assim, no sentido de cuidado do intestino. Outro dia, o que aconteceu? Outro dia eu estava assistindo Jornal da Cultura. Porque assim, não dá pra você ficar assistindo jornal e ficar, né? Você não pode ficar o dia inteiro se atualizando com relação a essas notícias. Se você ficar muito em cima disso, fica fácil de você deprimir, né? Porque a situação é bastante triste. Mas enfim, eu estava assistindo o Jornal da Cultura e aí a jornalista perguntou para um médico. Sempre tem um médico como comentarista, ou tem um infectologista, ou alguém que está na linha de frente, um virologista. Sempre tem algum médico todo dia no Jornal da Cultura. E ela perguntou: e como fazer prevenção? Como fazer prevenção? Aí eu fiquei esperando a resposta, né? Como fazer prevenção? E aí daqui a pouco ele começou a fazer... A resposta dele foi falar da cloroquina, da hidroxicloroquina, do antiviral que tá para sair. Eu falei, pera. Ele estava falando de como fazer uma prevenção para a pessoa não chegar num estado crítico ou não morrer. Mas não era essa a pergunta da jornalista. Ela queria saber como fazer uma prevenção para você não ter a doença. Ou se você tiver o contato com o vírus, você ter sintomas leves ou não ter sintomas, né? Porque a grande maioria da população em contato com o vírus não vai ter a doença grave. É claro que o percentual de pessoas que está tendo a doença grave, o percentual de pessoas que está morrendo, é uma coisa assim absurda, gigantesca, né? Mas a grande maioria da população vai ter sintoma leve ou vai passar como assintomático. E a ideia da jornalista era perguntar assim, como fazer a prevenção, né?
nesse sentido. Então eu vou falar algumas coisas que seria uma resposta, né? Como fazer uma prevenção. Eu já estava falando, na verdade eu estava falando, mas eu vou falar uma coisa bem mega importante. É a vitamina D. Milhares de trabalhos já apontam a vitamina D como preventivo até para as outras gripes, para H1N1, para todas as gripes de maneira geral. A vitamina D controla o sistema imune, controla a doença cardiovascular, controla o metabolismo de glicose, controla a função neuronal, né? Tem trabalhos relacionados à depressão com falta de vitamina D. E a vitamina D, ela tem um mecanismo de atuação, né, que antigamente pensava-se que a vitamina D era uma vitamina que ajudava na absorção do cálcio, então era importante para você não ter uma osteoporose, enfim, para deixar os ossos fortes, os dentes e tal. Faz muito tempo que já ultrapassamos essa visão simplista da vitamina D. A vitamina D, ela atua como um hormônio, o mecanismo de atuação dela é como um hormônio. Então, se você ler trabalhos hoje sobre a vitamina D, eles colocam a vitamina D como um hormônio. E para a imunidade, né, se eu tivesse que falar, eu vou falar de outros nutrientes, outras vitaminas, outros minerais, mas se eu tivesse que falar de um só, eu ia falar da vitamina D, óbvio. Aonde você vai adquirir vitamina D? Fortemente, assim. Quem que vai te dar o maior aporte de vitamina D? É o sol. É o sol. Você fica 15 minutos, mas já tem que ligar a bateria aqui. Você ficar 15 minutos por dia num sol forte, né? O sol, para você conseguir sintetizar a vitamina D a partir do sol, posso fazer assim? Ó, tirei o telefone, não deu certo? Não, deixa ele onde tá. Não. Tá bom? Dá pra ver melhor os golfinhos. A vitamina D. Você precisa do sol, 15 minutos de sol direto na pele, sem interposição de vidro, sem interposição de protetor solar. Não adianta você passar o protetor solar e para o sol, não vai adiantar. Então, é pele direto no sol. 15 minutos, até a pele ficar rosadinha. Sim, é capaz de dar um aporte grande de vitamina D? Sim, é. Eu não sei por quanto tempo, a gente está tendo sol aqui em Curitiba, né? Não sei por quanto tempo ainda teremos todo esse sol. Além disso, né, com a questão confinamento, isolamento, não é todo mundo que pode estar no sol 15 minutos por dia. Né? Pense numa pessoa que está isolada no seu apartamento, que o seu apartamento bate quase nada de sol, sua casa bate quase nada de sol, mas é uma pessoa vulnerável, uma pessoa de risco que não pode sair. Então, eu sugiro que a pessoa tome vitamina D, né? Tome vitamina D em gotas, tome vitamina D em cápsula, tome alguma forma, suplemente de alguma forma a vitamina D. Tem alguns alimentos que tem alguns alimentos que tem vitamina D, não chega aos pés do sol, né? Mas gema de ovo tem de bacalhau tem vitamina D. Meu senhor, se alguém já tomou óleo de fígado de
bacalhau realmente ninguém merece. Mas tem, óleo de fígado de bacalhau tem vitamina D. Então a questão da vitamina D, resumindo, você pode tomar 15 minutos de sol forte, que a sua pele fique rosadinha, tá, ok. Se você não pode fazer isso, porque não tem sol, ou porque você está confinado num lugar que não tem sol, aí tem que suplementar a vitamina D. Ô Marcelo, você podia me ajudar com essas perguntas que as pessoas estão fazendo. Tá bom. Porque eu não estou conseguindo fazer as duas Você coisas. viu de Ler as pessoas estão escrevendo e mais falar. Tá, tudo bem. Vamos. Deu certo? Não, você vai ter que me ajudar, né? A me falar as perguntas. Silvia Pinheiro, eu não uso protetor solar. Qual você recomenda? Silvia, você não usa protetor solar. Eu não recomendo nenhum protetor solar nessa época, né? Porque nessa época vai variar um pouco. Vai variar. Vai variar. Se você tem a possibilidade de dosar, de fazer o exame, se você tem um exame recente dizendo quanto você tá, com quanto de vitamina D, né, você tá, aí você pode suplementar. Se você tá com bastante vitamina D, agora, enquanto tem sol, você suplementa menos. Aí quando chegar o inverno, suplementa mais. Essa foi a mesma pergunta da Olga. Né? Dependendo da idade, dependendo da condição óssea da pessoa, vai suplementar mais ou menos. Mas assim, normalmente esses suplementos de vitamina D que você compra com cálcio, eles têm uma quantidade muito baixa de vitamina D. Então tem lá um suplemento de cálcio com vitamina D, 500 mg de cálcio e 400 microgramas de vitamina D. 400 microgramas para esse objetivo nosso é muito pouco. 400 microgramas é muito pouco. Não adianta você ir na farmácia comprar um suplemento de cálcio com vitamina D. Não vai adiantar, é melhor você comprar só a vitamina D. Porque também, se você tiver vitamina D suficiente, o primeiro conhecimento que se tem da vitamina D é que ela vai contribuir na absorção do cálcio. Então quase tudo que você come, desde uma alface até um grão de bico, passando por quase todos os alimentos, vai ter cálcio. Quase tudo que se come tem cálcio. A questão é você ter um aporte de vitamina D para absorver esse cálcio. Então, se você tá pensando em suplementar a vitamina D, e se você for numa farmácia comprar vitamina D, compra só a vitamina D. Não compra a vitamina D com cálcio, porque deve ter pouca vitamina D e o nosso objetivo é aumentar a vitamina D. E a injetável? Injetável é para quem está com muita carência, né? A vitamina D injetável é para quem está com muita carência. Então, vale probiótico de farmácia como Probiatop de Márcia Sansoni? Tem uma pergunta de quem que é? Marta Sansoni. Marta. Olha, Probiatop é show, né? Em termos de probiótico. Probiatop 20 bi, assim, fora. São belos probióticos, né? Que você compra em qualquer farmácia. Sim, compra em qualquer farmácia. Agora, primeiro, não é barato, né? Probiótico não é barato. Então, você não pode também ficar... Você não pode acostumar o seu organismo a ter tudo pronto, você dá tudo pronto de mão beijada. Por isso que eu insisto que as pessoas possam usar probióticos. Sim, eu receito muito probiótico, mas você ter uma alimentação rica em prebióticos vai ajudar você a formar probióticos, porque a maioria da população não pode comprar
probióticos, né? Então você tem que ajudar na questão alimentar, né? Uma alimentação rica em prebióticos. É o manual que eu vou colocar depois. Vou colocar um manual sobre prebióticos, alimentos prebióticos. Muito bem. Então, além da vitamina D, falei da vitamina D, falei da cúrcuma, vamos falar também do zinco. Tem uma pergunta da Shirley aqui. Biomassa de banana verde é rico em prebióticos? Sim, biomassa de banana verde é rico em prebióticos. E a biomassa de banana verde é um belo carboidrato amido resistente. A biomassa de banana verde, o inhame e a batata doce são belos carboidratos, porque eles são carboidratos amido resistentes. Eles não precisam de insulina no metabolismo. Eles vão te dar um aporte de energia sem precisar de insulina, né? Então isso até para quem tem uma glicemia um pouco alta, né, que tem aí problemas com relação à insulina, são os melhores carboidratos, são os carboidratos amido resistentes, que são os principais desses três: biomassa de banana verde, batata doce, inhame. Falando sobre o zinco, eu vou falar sobre o zinco, o cobre, o selênio. Então, todos esses minerais, eles ajudam na síntese de imunoglobulinas. Eles vão ajudar você a produzir anticorpos. E eles vão servir como cofatores em diversas reações enzimáticas. Tipo, uma reação enzimática, você precisa formar a sua própria testosterona. O zinco tem que estar presente, né? Então tem todas as reações enzimáticas que você precisa produzir proteínas, você precisa formar suas próprias proteínas, seus próprios neurotransmissores. O zinco é um mineral muito importante e o magnésio também. E são muito importantes também na formação de citocinas e imunoglobulinas. Tudo bem. Quais são os alimentos que têm mais zinco? Cadê a figurinha? Vou botar a figurinha. Figurinha é bom, né? Figurinha. Peraí, vou pegar a figurinha do zinco. Figurinha do zinco. Estão vendo? Peixes, castanhas, todos os grãos, ovos. Outra figurinha do zinco, pimentão, frutas cítricas. Opa, essa não é a figurinha do zinco. Sementes, castanhas, grãos, leguminosas, peixes, ovos. Frutos do mar, perguntaram? Frutos do mar, tá aqui. Frutos do mar tá na figurinha. Tem bastante zinco. Figurinha. Vitamina C. Vitamina C já é consenso, né? Todo mundo sabe que vitamina C aumenta a imunidade. Você pode ir na farmácia comprar vitamina C? Pra falar a verdade, não tem mais vitamina C na farmácia. As pessoas compraram vitamina C assim, loucamente. Então, outro dia eu fui na farmácia comprar um tal de Force. Não tinha mais. Né? Tá difícil até encontrar vitamina C, mas eu tô aqui para falar dos alimentos que tem mais vitamina C. Que são, obviamente, agora a figurinha da vitamina C, as frutas cítricas, as folhas verdes escuras, as frutas vermelhas, os berries, a acerola e... deixa eu ver o que mais tem na figurinha.
as folhas verdes escuras, os berries, as frutas cítricas, as amêndoas, castanhas e sementes. Mas também, eu vou te falar uma coisa, né? Se você pegar qualquer trabalho no PubMed, vai ter todas essas listas com os alimentos que tem mais vitamina C. Então, vamos gerar uma independência. Eu vou te falar: selênio, vitamina C, zinco, cobre, vitamina D e ômega 3 são bem importantes. Então, eu estou apresentando alguns alimentos que tem isso. Mas aí você vai lá no Google e coloca principais fontes de zinco. Aí vai aparecer um monte de principais fontes de selênio. Vai aparecer um monte. Selênio é bem importante para a imunidade. O que tem mais selênio é castanha do Pará. Então, até as pessoas que comem muita castanha do Pará ficam com uma dosagem muito alta de selênio no sangue. E não é bom. Chegou mais uma pergunta aqui da Maria Carbonari. Tô vendo sobre o magnésio. Já vou falar do magnésio. Então, só acabando aqui o selênio. O selênio, assim, se você comer, por exemplo, uma castanha do Pará por dia, vai te dar um aporte de selênio bom, uma castanha do Pará por dia. Vamos dizer que você não goste de castanha do Pará. Aí você pode comer cogumelo, amêndoas, avelã, sementinha, centeio. Aliás, eu não falei de centeio como um prebiótico. Centeio é um belo prebiótico. Então, se você tiver na dúvida entre comprar um pão de centeio ou um outro pão integral, sei lá, de qualquer coisa, pense que o centeio é um bom prebiótico. Vai ajudar você a formar o probiótico. Cinco minutos. Falta 5 minutos? Nossa, passou rápido. Sobre o magnésio, então o magnésio, como o zinco, é um mineral super importante para todas as reações enzimáticas. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo da depressão. Então, o aminoácido mais importante que você tem e que você tem que ingerir na alimentação para ser absorvido via intestino, para formar a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que até se prove ao contrário, porque medicina tudo é até que se prove ao contrário. É o grande responsável pelo humor. A maioria dos antidepressivos, a grande maioria dos antidepressivos, eles trabalham no sentido de inibir a recaptação da serotonina. Inibir que a serotonina saia, né, e seja recaptada. Então, a ideia do antidepressivo é manter a pessoa com um aporte maior de serotonina. Para você ter um aporte maior de serotonina sem tomar antidepressivo, tem várias coisas que você pode fazer. Eu vou focar na alimentação, mas é óbvio que se você dançar, se você for caminhar, tem várias formas, né? Mas eu vou focar na alimentação. Então você precisa ter o aminoácido. Triptofano é o precursor da serotonina. Sem triptofano, você não consegue construir a serotonina, você não consegue produzir. O triptofano, para chegar à serotonina, ele precisa, na reação enzimática, ele precisa do magnésio. Se não tiver magnésio, não vai ter serotonina. Então, o magnésio é mega importante para uma prevenção de depressão, porque sem o magnésio não vai ter serotonina.
Agora eu vou te falar quais são as fontes alimentares de triptofano, né? Triptofano é aminoácido. Agora eu estou falando de depressão. Estava falando de imunidade. Mas depressão e imunidade estão ali, ó. Né? Todo mundo sabe disso. Não é para você ficar aí isolado na sua casa se deprimindo. De jeito nenhum. Todas as lives aqui, todo dia tem uma live. Se você é a primeira vez que você está assistindo uma live, eu vou te falar. Todo dia tem uma live aqui, durante 15 dias. Começou segunda-feira e a semana que vem vai ter a semana inteira. Você pode até pegar as anteriores no Facebook do Instituto de Bem para a Vida. Então tem muita gente ali, muita gente competente e boa falando de como você ficar mais confortável nessa época de pandemia. Muito bem. Falando da serotonina, as fontes alimentares de triptofano. Para você produzir mais serotonina, é o quê? Nozes, castanhas, amendoim, arroz integral, abacate, soja. Soja para mulher vai bem, assim. Homem, só soja fermentada, né? Para não ocupar o receptor da testosterona com a isoflavona. Que mais? Peixes, ovos. Então, um aminoácido, né, ele vai ser... Você vai ter o aporte de um aminoácido a partir de uma proteína. Ou a partir de um alimento que tenha um pouco de proteína. Né? Por exemplo, brócolis é um vegetal que tem bastante proteína. Aveia, quinoa. E tem as proteínas animais também. Eu vou mostrar a figurinha das fontes de triptofano. Mas você vai no Google também e pega fontes de triptofano. Figurinha. Banana com aveia é uma bela opção. Eu não recomendo muito laticínios. Aliás, pra te falar a verdade, eu não recomendo nada laticínios. Perguntaram aqui sobre vitamina B12. Ah, sim, vou falar de vitamina B12. Mas assim, o laticínio, de maneira geral, ele é um alimento... Na medicina chinesa, ele é um dos alimentos mais ins que tem, né? E para a imunidade não é interessante você ficar num aporte de alimento que te deixe numa energia mais yin. Isso é uma questão com relação ao laticínio. A outra questão com relação ao laticínio é o tamanho da proteína. Então, o laticínio, atenção, o laticínio que tenha, ser um lac-free ou não ser um lac-free. O laticínio pode ter a lactose, que é o açúcar do laticínio, né? E muita gente tem intolerância à lactose. E que daí não pode mesmo consumir laticínio, vai ter que consumir lac-free. Mas enfim, a minha questão aqui é imunidade e laticínio. A proteína da caseína, a caseína é a proteína do laticínio, do leite. A caseína, ela é uma proteína que tem mais de 200 aminoácidos. É muito pesada. A proteína mais pesada que você pode ingerir, em termos de tamanho de cadeia de aminoácido, é a proteína do leite. Eu tinha te falado sobre o intestino, sobre a permeabilidade da mucosa intestinal, sobre a microbiota intestinal. O intestino ele não pode ter uma hiperpermeabilidade para não passar molécula muito pesada, porque o organismo não vai reconhecer. Isso é até a gênese de doença autoimune, né? Passa uma proteína muito pesada, o organismo vai lá, cria anticorpo e você forma um imunocomplexo. Mas não vamos entrar nessa questão. Então, para o intestino, uma molécula muito pesada, como a caseína, é um estrago. Como também, né, eu não recomendo que você coma muita carne nesse período, né? Porque as bactérias que não são muito boas do intestino, que eu tinha explicado anteriormente, tem as bactérias benéficas e as bactérias do mal, vamos chamar assim, entre aspas,
elas se alimentam da proteína e de algumas proteínas, especialmente a da carne. Então, para a imunidade, assim, não é interessante você comer muita carne nessa época. Mesmo que a gordura saturada da carne entra na cascata da inflamação, ela é um pró-inflamatório. Ela forma citocina inflamatória. O ômega 3 é um produtor de prostaglandina anti-inflamatória. E a gordura da carne ou a gordura trans é um produtor de prostaglandina inflamatória. Eu vou te mostrar uma figurinha do que não é para você comer, não é para você comprar, para levar na casa da pessoa que você está cuidando. Eu vou te mostrar onde está essa figurinha. Ai, ai. Vixe Maria, cadê a figurinha? Você acha? Ah, tem. Ó, não é para você comprar essas coisas no mercado. E não é para você levar para ninguém. Isso aqui é radical. Radical, sabe uma coisa radical? É radical. Então, sério, gordura trans, não. Radical. Gordura saturada, muito. Vamos fechar um pouco. Moderadamente, gordura saturada. Moderadamente, né? Então é melhor você ficar lá na gordura monoinsaturada. Então vai lá no mercado, compra alimentos que tenham gordura monoinsaturada. Isso é gordura monoinsaturada, né? É abacate, peixes ricos em ômega 3, castanha, linhaça, óleo de linhaça, girassol, essas coisas. Por falar em girassol, o melhor óleo para você cozinhar é o óleo de girassol ou o azeite de oliva. Não satura. O azeite de oliva não satura, não tem uma composição para saturar. Não conseguiria saturar. Da Marlene. A Marlene, a paciente, está falando que se eu não tiver tempo de falar tudo, é para deixar uma cartinha com dicas e deixar na página do Instituto. Sim, eu vou deixar essa cartinha na página do Instituto. Hoje eu fiz uma cartinha também para mandar para meus pacientes. Eu vou deixar algumas coisas na página do Instituto, né? Vou deixar várias coisas na página do Instituto. Então, pessoal, eu só tenho mais uma coisa que eu vou te falar. Daí a gente vai acabar, né? Porque já deu. Já deu o tempo. Eu vou te falar. Se você tiver, que tá dentro das minhas perguntas que eu fiz pra mim mesma. Se você tiver sintomas de gripe, não é pra você ir no hospital, no pronto atendimento, no posto de saúde. Não é pra você ir, né? Porque você pode estar com uma gripezinha, você pode estar com uma gripezinha só. Mas você pode ir num lugar desse e se contaminar, porque esses lugares são os lugares que estão mais contaminados, obviamente, né? Então, se você tiver sintomas de gripe, e se você tiver um médico para chamar de seu, sabe o que é um médico para chamar de seu? Aí você entra em contato com o seu médico, né? E ele vai te orientar no que fazer. Se você não tiver um médico para chamar de seu, você tem ainda duas possibilidades. Tem o Conselho Regional de Medicina, junto com o governo do estado, estou falando aqui do Paraná, né? O Conselho Regional de Medicina, junto com o governo do estado, eles criaram uma plataforma para atender pacientes com sintomas de gripe virtualmente.
Então isso é uma outra coisa que eu vou deixar aqui no site, na página do Facebook do Instituto. Qual é o número para você ligar se você tiver com sintomas da gripe? Tem um outro programa que na verdade vai ser lançado agora, hoje ou segunda-feira, que são os homeopatas. Os homeopatas do Paraná criaram também uma plataforma para atendimento só da Covid-19. Então, você também pode entrar em contato com algum homeopata, né? Esse programa, eu só estou esperando ele ser lançado, que ele não foi lançado ainda, né? Ele vai ser lançado hoje, segunda-feira, e aí eu vou deixar todos os passos, assim, vou deixar o institucional, né, desse projeto que é dos homeopatas, que é um projeto dos homeopatas daqui, né, para fazer o atendimento da Covid. Por dois motivos, porque vai ajudar os pacientes que se tratam com homeopatia e também porque vai ajudar nessa descoberta do medicamento do gênio epidêmico, né, que é uma coisa bem importante nesse momento. Então, ok, tá bem. Atividade física, alguém vai falar. Se atividade física é mega importante, fazer uma atividade física em casa, qualquer que seja a atividade física que você goste de preferência, para unir o útil ao agradável, é para fazer qualquer coisa de atividade física. Sei que muita gente vai falar e tem muita gente que nesse voluntariado aqui dessas 2 semanas vai fazer junto, vai dar dicas, né? Tem um monte de aulas de yoga, tem um monte de gente ensinando na internet como você faz os ritos tibetanos, que você só precisa de um colchonete no chão. Tem muita gente na internet para dar ideias de como fazer atividade física em casa. Atividade física é bem importante para você não deprimir, é bem importante para sua imunidade, é bem importante porque melhora o receptor dos hormônios. É muito importante a atividade física. Você quer responder de guia e azeite? Eu vou responder depois por causa do tempo. Eu respondo particularmente daí para a pessoa. Muito bem. Então, eu agradeço a vocês que estiveram presentes e agradeço especialmente ao Instituto de Bem com a Vida, que é um show de instituto. Quem não conhece, procure conhecer. E um agradecimento mais que especial a Vanes Lavier. Beijo, namastê!